E aí, galera, tudo bem? Então, agora nesse ponto que nós nos encontramos, vocês já viram os ácidos, vocês já viram as bases, já fizeram os exercícios sobre esses dois conteúdos e agora a gente vai trabalhar com os dois juntos, que são as bases e os ácidos reagindo entre si para poderem formar os sais. Então, vocês já viram uma pequena introdução sobre os sais e para a gente poder falar desses sais com mais profundidade, a gente tem que entender como que eles são criados. E aí a gente começa a falar da reação de neutralização. Vamos começar? Então, os sais, a gente já viu na aula anterior que eles são compostos iônicos que vão ser obtidos geralmente por meio de reações entre os ácidos e as bases. Então, essas reações, elas necessitam de um ácido reagindo com uma base e a partir daí ela consegue formar um sal e água. Então, essa reação ela é conhecida como neutralização ou salificação, porque você está formando um sal. Então, é uma reação geradora de sal. A gente vai usar um exemplo bem prático aqui, utilizando ácidos e bases conhecidos, para ver como é que ficaria essa parte da reação. Então, eu tenho aqui um ácido clorídrico, e a gente vai colocar ele para reagir com hidróxido de sódio, conhecido como soda cáustica. Quando eles reagem entre si, eles vão formar o cloreto de sódio e o restante é água. Só que a primeira parte dessa reação, onde só considero a reação entre ácido e base, formando o sal, a gente pode chamar de salificação. A neutralização é quando eu considero a reação como um todo, quando eu considero também aquela quantidade de água formada, que aí aconteceu a reação de neutralização. Mas a origem das duas, né, e o objetivo das duas é a mesma, formar sal. Só que na neutralização eu estou neutralizando todo o ácido e toda a base, por isso que eu estou gerando água. Por que acontece isso? Né? Quando a gente coloca um ácido, uma base para reagir, a gente vai separar aquele prefixo e o sufixo, aquele cátion e aquele ânion, que dão origem a esses ácidos e essas bases. Então, o hidrogênio, que pertence ao ácido, é ele que dá origem ao ácido, é ele que dá a acidez. Quando eu coloco um ácido na água, ele libera esse hidrogênio aqui. A hidroxila é o responsável por eu ter uma base. Então, quando eu separo, quando eu, na verdade, estou reagindo esses dois, eu estou juntando o cátion da base com o ânion do ácido, que é o Na, o metal, né? A gente já viu que precisa de um metal com ametal, juntando aqui com o ametal lá do ácido. Então, a primeira parte da base, que é o cátion, e a segunda parte do ácido, que é um ânion, eles se juntam para formar o sal, que é o NaCl, na mesma ordem que eles se encontravam. O hidrogênio do ácido e a hidroxila da base vão se juntar agora para formar a água. Por isso que a gente chama de neutralização, porque eu neutralizei todos os átomos, todos os íons que estavam aqui presentes nesse ácido, nessa base. Então a gente já viu isso aqui lá no nono ano também, não é segredo nenhum fazer essa reação de neutralização. Porém, a gente tem dois tipos de reações de neutralização. Então, nós temos a neutralização total e a neutralização parcial. A neutralização total é quando eu tenho todos os hidrogênios ionizáveis lá no meu ácido, a gente já viu lá na aula de ácidos quem são esses hidrogênios ionizáveis, e eles são neutralizados por todos os ânions das bases, que são as hidroxilas. Então, não sobra nem hidrogênio e nem hidroxila sem neutralizar. Então, eu vou fazer um exemplo aqui usando o ácido sulfúrico, reagindo com hidróxido de sódio. Eles vão dar origem ao sulfato de sódio e água. Vocês podem perceber que aqui a gente já começa a fazer um balanceamento, porque para que eu tenha uma neutralização total, eu tenho que ter a mesma quantidade de ânions e cátions para poderem se neutralizar. Aonde que a gente verifica isso? Então, de novo, né, o ácido, a base reage e forma um sal, posso chamar de salificação,
ou a reação total de neutralização, quando eu também levo em consideração a formação da água. Então, eu tenho 2 hidrogênios aqui. E aqui eu só teria uma hidroxila se eu não tivesse esse 2 na frente, indicando que eu tenho 2 hidroxilas. Por que eu tenho que levar isso em consideração? Porque é um hidrogênio do ácido mais uma hidroxila da base que dão origem à água, né? Que é H2O. Agora, se eu tenho 2 hidrogênios, vou usar o exemplo açulfúrico, mas se eu só tenho somente uma hidroxila, eu não consigo formar 2 águas. Vai ficar faltando alguma coisa. Então, aqui eu tenho que considerar que eles estejam na mesma quantidade. Por isso que a gente faz o balanceamento. É o balanceamento que vai adequar essas quantidades para que a neutralização aconteça. Ok? A neutralização parcial é quando eu não consigo neutralizar todos os íons H+, ou OH-, que são as hidroxilas, né, ou os hidrogênios ionizáveis presentes na minha reação. Então, quer dizer que eu não tenho uma quantidade adequada para que eles possam fazer a neutralização total. Então, a gente fala que eles estão na proporção 1:1. O que é essa proporção? Então, eu vou fazer aqui uma reação a mesma de antes, o ácido sulfúrico reagindo com hidróxido de sódio, vai formar aqui um sal e água. Então, se a gente for verificar, eu tenho um ácido, um número 1zinho, né? Quando não aparece nada é 1 na frente, lembram? Um hidróxido de sódio, um sal, uma água. Nessa proporção, a gente consegue verificar que eu não tenho a quantidade adequada de hidroxilas para neutralizar a quantidade de hidrogênios que eu tenho nesse ácido. Por quê? No ácido sulfúrico eu tenho 2 hidrogênios. E na base eu tenho uma hidroxila. E eu preciso de 1:1 para poder fazer essa neutralização, para poder formar água. Então, uma hidroxila consegue neutralizar um hidrogênio, né? Menos um aqui porque ele está formando água. E aí aquele hidrogênio que sobra aqui no ácido, ele está aqui no meio do sal. Então, a gente consegue verificar a neutralização parcial quando do nosso sal sobrou ou hidrogênio ou hidroxila, que às vezes também pode estar numa quantidade que não é adequada para aquele ácido que eu estou trabalhando. Então, a neutralização parcial ela ocorre quando a gente não está fazendo o balanceamento. A gente está trabalhando com todos na mesma proporção. E é comum acontecer. Esses sais que têm essa neutralização parcial, eles têm nomes específicos e características específicas que a gente vai ver lá para frente ainda, quando a gente começar a ver a nomenclatura e a classificação desses sais. Belezinha, pessoal? Qualquer dúvida me procurem, mas por hoje é só essa parte para ficar bem tranquilo e a gente já ir verificando todas as partezinhas dos sais sem ficar muito conteúdo acumulado. Beleza? Então, até a próxima aula.